Então, posso utilizar, não é o adequado, não é o que a 5410 diz, certo? Ela disse que a edificação ela deve ter o aterramento dela e a concessionária diz que o padrão ele deve ter o sistema de aterramento, tá? Um seguidor meu me perguntou aqui, ó, em um padrão coletivo posso usar o mesmo aterramento do neutro e levar para o QDC? Bom, primeiramente é preciso a gente entender a diferença entre o aterramento do padrão de entrada e o aterramento da edificação. Qual a função do aterramento do padrão de entrada? Fortalecer o neutro da concessionária, tá? Compor ali o sistema, o neutro multi-aterrado, tá? Então ele é um aterramento funcional. Ele é um aterramento que vai garantir o funcionamento do sistema. Então, em cada unidade, em cada edificação, é preciso ter um aterramento, tá? E no caso de padrão coletivo, né, que é o que ele pergunta aqui, geralmente mais de uma haste, geralmente 3 hastes ali com um cabo de 50 mm² interligando elas. Isso ajuda a fortalecer o neutro da concessionária, tá? Ajuda a ter um referencial melhor do neutro da concessionária, o referencial de terra, do solo ali de fato, tá? O aterramento da edificação é outra história, já é previsto pela NBR 5410. Então, devemos utilizar? Podemos utilizar? Não, segundo a 5410, não, tá? Segundo a 5410, cada edificação deve ter o seu eletrodo de aterramento, tá? E ela dá lá os tipos, né? Então, segundo ela, cada edificação tem que ter o seu eletrodo, beleza? E aí, posso utilizar? Não, não posso utilizar. O aterramento do padrão é do tipo funcional lá, ele é para garantir o funcionamento, tá? O referencial de terra. O da edificação, ele também é de proteção e também acaba sendo para garantir ali o potencial de terra também, porque o eletrodo está em contato com o solo, né? E acaba sendo de proteção também por, né, outros motivos, a questão da ecopotencialização também. Então, posso utilizar? Não é o adequado, não é o que a 5410 diz, certo? Ela disse que a edificação ela deve ter o aterramento dela e a concessionária diz que o padrão deve ter o sistema de aterramento, tá? De último caso, quando não tem jeito nenhum de utilizar o aterramento, fazer o aterramento na edificação, se utiliza o do padrão, mas não é o correto, tá? Melhor do que ter nada? Melhor do que ter nada, mas não é o correto, tá? Tem situações, por exemplo, em casarões antigos, tá? Tombado ali pelo patrimônio histórico, não tem como quebrar o solo, porque precisa preservar. Então, um exemplo, né? Então, poxa, eu vou utilizar o do padrão, porque não tem jeito, não tem outro jeito, tá? Ainda assim, o aterramento ele é menos importante do que a equipotencialização, tá? O pessoal foca muito em aterramento, mas esquece da equipotencialização. O aterramento é importante, você ter o referencial de terra é importante, né? Profissionamento dos dispositivos, principalmente os DPS e outras coisas também. Mas a equipotencialização também é muito importante, acaba sendo muitas vezes mais importante do que o próprio aterramento. Então, de último caso mesmo, se quiser ter uma referência de terra, interliga no do padrão, mas não é o correto de fato, beleza?